Olha, a inteligência artificial, a IA, está por toda parte, né? Mas o que a gente vê hoje é só a pontinha do iceberg. Então, nesta nossa conversa, vamos fazer o seguinte: vamos deixar o hype de lado e mergulhar no que realmente importa. Vamos explorar as duas grandes fronteiras que, de verdade, vão moldar o nosso futuro. A IA que temos hoje já é, sem dúvida, impressionante. Mas e a de amanhã? Para responder isso, a gente vai fazer uma jornada. Primeiro, vamos entender bem a IA que já está mudando tudo ao nosso redor. E depois a gente parte para investigar as duas maiores missões da ciência da computação hoje. A busca por uma mente artificial, a famosa inteligência artificial geral, e a busca por um corpo para essa mente, que a gente chama de IA corporal. Então, para a gente conseguir vislumbrar o futuro, primeiro precisamos ter os pés bem firmes no presente. Vamos falar dessa IA que já existe, que é super poderosa, mas que tem suas limitações. Ok, então vamos lá. Essa IA estreita ou IA fraca é basicamente a IA com a qual a gente lida no dia a dia. Pensa assim, a melhor forma de entender é com uma analogia. Imagina um grande mestre de xadrez. O cara é um gênio, mas só no xadrez. O conhecimento dele é incrivelmente profundo, mas super, super restrito. Ele é fantástico naquilo que faz, mas ele não consegue pegar aquela lógica toda e aplicar, sei lá, para jogar damas, muito menos para resolver um problema complexo do mundo real. E olha, mesmo com essa limitação, não dá para subestimar, viu? A IA estreita já está revolucionando tudo. Sabe aqueles sistemas de recomendação que dizem o que a gente deveria comprar? Ou sistemas de logística que calculam a melhor rota para uma entrega? E os sistemas de banco que pegam uma fraude no ar, em tempo real? Pois é, cada um desses é um especialista na sua área, automatizando tarefas e, no fim das contas, gerando um impacto econômico gigantesco. Beleza, agora a gente vai para o que muitos chamam de o santo graal da pesquisa em IA, o grande objetivo. Não estamos mais falando de uma máquina que executa tarefas. Estamos falando de criar uma mente capaz de pensar de forma ampla, geral, muito parecido com o que um ser humano faz. E é importante entender que o pulo da IA estreita para essa tal de AGI não é só uma versão melhorada, não é um upgrade, é uma mudança completa de paradigma. A gente sai de uma ferramenta que é especialista em uma coisa e vai para um intelecto que é generalista. A grande virada de chave é essa. Não se trata mais de fazer uma coisa de forma perfeita, e sim de ter a capacidade de entender, de aprender e de raciocinar sobre basicamente qualquer coisa. Uma AGI de verdade faria muito mais do que só reconhecer padrões em dados. Pensa no seguinte, ela poderia aprender os conceitos de física e engenharia e usar isso para projetar uma ponte, ou então aprender teoria musical e compor uma sinfonia do zero. A ideia é essa capacidade de transferir conhecimento de uma área para outra, de ser genuinamente criativa e, talvez o mais difícil de tudo, ter aquele bom e velho senso comum sobre como o mundo funciona. E aí vem o ponto mais importante de todos, um verdadeiro balde de água fria. Quantos sistemas de AGI de verdade existem hoje no mundo? A resposta é zero. Nenhum. Por mais que a gente veja avanços incríveis, a AGI ainda está no campo da teoria. Para chegar lá, a gente precisa resolver desafios computacionais e científicos gigantescos, que por enquanto ainda estão bem longe do nosso alcance. Ok, então enquanto tem uma turma gigante pesquisando como criar essa mente artificial, existe uma outra fronteira igualmente fascinante sendo explorada, que é a seguinte: como a gente dá um corpo para a IA, um corpo para que ela possa de fato interagir com o mundo físico. Essa é a tal da IA corporal, ou, como se fala em inglês, Embodied AI. E o nome já diz tudo, né? É a mistura da robótica com a inteligência artificial. Funciona assim. De um lado a gente tem o corpo, o robô, cheio de sensores, câmeras, lidar, que é tipo um radar que usa laser para mapear tudo ao redor, e do outro lado a inteligência, que é o software que analisa tudo isso e permite que o corpo se mova, haja e, mais importante, aprenda com o que acontece no ambiente. É, literalmente, a inteligência ganhando um corpo para atuar no mundo real. E olha só, isso aqui não é mais coisa de filme de ficção científica, não. A gente já está vendo os primeiros passos dessa revolução acontecerem. Aqueles robôs da Boston Dynamics que correm, pulam, são super ágeis. É isso. Os carros autônomos que já rodam por aí tomando decisões sozinhos? Também. E até aqueles robôs que trabalham sem parar em armazéns gigantes, organizando pacotes? São todos exemplos claros da IA já atuando de verdade no nosso mundo físico. Certo. Então a gente viu a busca pela mente e a busca pelo corpo.
Agora, imagina o seguinte, o futuro mais transformador, mais disruptivo de todos vai acontecer quando essas duas coisas se juntarem. Quando a mente de uma AGI e o corpo de um robô avançado finalmente se encontrarem. Esse seria o que a gente pode chamar de agente autônomo definitivo. Pensa só na diferença fundamental. Os robôs que a gente tem hoje, eles seguem instruções. Vá do ponto A ao ponto B. Aperte este parafuso. Já esse novo agente, ele entenderia objetivos. A gente poderia dar um comando muito mais complexo, do tipo, conserte este motor quebrado. E ele teria que descobrir como fazer isso, no mundo real, improvisando e achando soluções para problemas que ele nunca encontrou antes. O impacto disso seria simplesmente revolucionário em praticamente todos os setores. Imagina só, fábricas inteiras funcionando sozinhas, de ponta a ponta. Assistentes da área da saúde que poderiam realizar procedimentos complexos. Robôs sendo enviados para explorar o fundo do oceano ou planetas distantes, onde humanos não podem ir. E até mesmo em casa, com serviços domésticos personalizados num nível que a gente hoje nem consegue imaginar direito. Claro que, com um poder tão grande, os riscos também ficam muito maiores. Aquele problema do alinhamento, sabe? Garantir que uma IA superinteligente sempre haja de acordo com os interesses humanos, isso deixa de ser uma discussão teórica e vira uma questão de segurança física, real. Se algo der errado, as consequências são no mundo real. E a responsabilidade? Se um robô desses causar um acidente, de quem é a culpa? E o impacto nos empregos seria massivo. Essas são perguntas que a gente precisa responder antes que essa tecnologia chegue, e não depois. Beleza, o cenário é esse. A pergunta que fica é, como é que as empresas, os líderes, como é que a gente se prepara para uma mudança tão profunda, mesmo que ela ainda pareça um pouco distante? Olha, a estratégia aqui não é ficar tentando adivinhar o dia exato em que a AGI vai aparecer. O segredo é construir uma base forte, uma organização resiliente hoje. E isso se sustenta em 4 pilares essenciais. Primeiro, uma fundação de dados robusta e bem organizada. Segundo, uma cultura que coloque a ética em primeiro lugar, desde o comecinho de qualquer projeto. Terceiro, ter a agilidade para testar, experimentar, errar e aprender rápido. E por último, mas talvez o mais importante, investir pesado em desenvolver as pessoas, focando naquelas habilidades que são unicamente humanas, como criatividade e pensamento crítico. E tudo isso nos leva à reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. O futuro da IA não é como uma previsão do tempo, algo que a gente espera para ver se vai acontecer. Não, é algo que estamos construindo ativamente, todos os dias. Então, a grande questão que fica para todos nós é: como nós vamos construir esse futuro?